Bom dia, Caio, Bom a dia. todos. Bom dia, Braulio, obrigado. Bom dia. Não tenho palavras para agradecer todo o bem do Evangelho que recebi pelo trabalho de vocês aqui. Não tenho muitas dúvidas a respeito do Evangelho, não, sabe, Caio? Porém, eu tenho uma curiosidade. Quando Jesus disse que Elias já tinha vindo, referindo-se a João Batista, ele bota entre parênteses, Jesus estava afirmando a reencarnação, Caio? Claro que não. Claro que não. Eu já falei 1 trilhão de vezes. Não. Quando perguntaram a João Batista, lê no Evangelho de João, quando perguntaram a João, tu és João Batista? Ele disse não. Tu és Elias? Perguntaram a João Batista. João Batista, tu és Elias? Só que aquela pergunta era na perspectiva da reencarnação. Tu és Elias? Ele disse não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quando perguntaram a Jesus, Jesus respondeu na perspectiva da arquetipia, do arquétipo. Em verdade eu vos digo que João Batista já veio, quando Elias já veio. Foi quando disseram, mas não dizem as Escrituras que antes do Messias vir, Elias viria preparar-lhe o caminho? Aí Jesus disse, em verdade eu vos digo que Elias já veio e vós não reconhecestes. E aí falou de João Batista. Ele estava falando não da reencarnação. Sim, porque em relação à reencarnação, o próprio João disse, eu não sou Elias, eu sou eu. Ele sabia que cumpria um papel semelhante ao de Elias. Ele era uma figura arquetípica. E disso ele tinha convicção. Mas ele não era a reencarnação de Elias. Isso é simples na leitura do Evangelho. Ele estava falando do emblema. Só que com o cara que diz, cara, você é Paulo. Tô ligado. É só isso. O bicho, tu é o Pelé. Pensei nisso. O menino joga uma bolinha legal, pô, isso aí é um Pelé. É um Pelé. É reencarnação, não é. Rapaz, você é o Phelps das piscinas. Você é o Phelps? Não, eu sou o João. Mas é um Phelps. É um Phelps. Então, são coisas que você não precisa complicar quando você lê de carreirinha e o espírito inteiro e você não vê reencarnação sendo propagada, divulgada, ensinada em lugar nenhum do Evangelho, nem do Novo Testamento. Olha que se ensina muita coisa de natureza espiritual e não se toca nesse assunto porque isso aí não era algo a ser considerado. Jesus nunca considerou isso e o Novo Testamento deixou claro que aos homens está destinado viverem somente uma vez nessa terra. Eles não entram em ciclos reencarnatórios. Isso está na Escritura simples como a luz. Agora, se você lê o Evangelho segundo Allan Kardec, que é uma sistematização com interpretação, eles vão pegar esse texto, eles vão pegar a transfiguração, eles vão pegar alguns textos dessa natureza, ou mesmo quando Jesus pergunta, o que dizem as multidões que eu sou? Mateus 16. Aí os discípulos disseram, uns dizem que tu és Jeremias. Porque o povo sempre teve uma mentalidade reencarnacionista. Porque não existe praticamente religião na Terra que não seja reencarnacionista. A grande estranheza da fé dos hebreus no Velho Testamento é que ela não era reencarnacionista. Diferente de tudo. Olha só. E a fé no Evangelho é totalmente não reencarnacionista. Mas a convicção popular é reencarnacionista e sempre foi. Por isso Jesus perguntou, escuta, e o povo? Ele não perguntou do Sinédrio. No Sinédrio alguém dizer que um profeta tinha reencarnado no Sinédrio de Israel era heresia para o Sinédrio. Mas para o povo fala qualquer coisa. O povo vai com o vendaval, com o movimento, com a poeira. Aí o que diz o povo? Uns dizem que tu és a reencarnação de Jeremias ou de Isaías.
ou de Elias, ou de um dos profetas, e tem gente até que diz que depois que João foi degolado, houve uma infusão do espírito de João em ti, do Batista, primo dele. João Batista tinha acabado de ser decapitado. Povo, imagina, se você vai... Se você vai crer que Vox Populi é Vox Dei, você tá ferrado, como diz o Chico. Então, já era para você, não é, Chicão? Então é claro que não. É só você parar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de fazer sistematização de Allan Kardec e, ao contrário, passar a ler o Novo Testamento de carreirinha, que você vai ver que nada disso tem escopo de subsistência no espaço do ensino de... Caião, a Imperatriz Teodora, mandou retirar a reencarnação da Bíblia no Concílio de Constantinopla, junto com a Igreja Católica. Se eles tinham interesse em retirar, será que há uma verdade nessa história? Não, porque por mais que ela quisesse, ela não teria como, porque não tem reencarnação na Bíblia. Nem nos textos do Novo Testamento que nós temos na nossa Bíblia, que foram definitivamente ajuntados no IV século, no Concílio de Nicéia, e por ordem do imperador Constantino, que não queria que houvesse uma multiplicação de evangelhos apócrifos, pseudepígrafes, todos escritos no III século, ou no final do II, absolutamente distantes das testemunhas originais. Ele não queria, porque ele disse, com muita razão, isso só vai causar confusão, já estava causando divisão do meio cristão para todo lado, tinha uma quantidade enorme de seitas gnósticas e de outros grupos surgindo, seitas escatologistas, querendo marcar a data da volta de Jesus, seitas cristãs judaístas ou judaizantes, seitas de vários tipos. E o objetivo do Constantino era unificar o império. Para ele unificar o império, ele tinha, assim como os judeus que já tinham feito um determinado cânon do Velho Testamento, porque os próprios judeus já tiveram mais livros no Velho Testamento do que no final restou, porque eles entenderam que tinham que colocar os livros que tivessem uma contribuição sequencial para a objetividade da história. E os cristãos, depois de um tempo, no IV século, acabaram fazendo a mesma coisa. Agora, eu conheço os 4 evangelhos que nós temos, as cartas dos apóstolos que nós temos, e conheço também os textos atribuídos aos apóstolos, que não estão aqui na Bíblia, e conheço os evangelhos atribuídos a apóstolos e que foram escritos 2 séculos e meio depois, por outras criaturas que são pseudepígrafes. E eu já li todos eles. E os que eu não li, de ficar lendo o texto, o livro, embora eu tenha livros aqui com todos os apócrifos, e de vez em quando eu atualizo, porque de tempo em tempo há um apócrifo novo que é traduzido. Recentemente eles traduziram um novo apócrifo, que só foi possível ser traduzido por causa de uma tecnologia desenvolvida de 5 anos para cá, porque eles não conseguiam ler nada ali com nenhum equipamento. Mas com essa nova tecnologia, o que era absolutamente apagado ganhou visibilização total e eles puderam fazer a tradução. Como material arqueológico maravilhoso, como contribuição ao ensino coerente dos 4 evangelhos, totalmente fora do gol, um chute que foi para além do estádio, foi lá para fora. Então, eu que leio, que não fico só falando dessas coisas, eu
li e leio os apócrifos, as pseudoepígrafes, todos esses textos que tem gente que reclama que ficaram de fora. Eu dou graças a Deus que eles ficaram de fora, porque são textos bobos, textos mágicos, são como muitos textos depois achados em Nag Hammadi, em 1946, que são textos claramente produzidos com uma finalidade filosófica específica para defender uma seita ou outra seita, sem nenhum valor de isenção mínima que fosse. E você não encontra também nenhuma alusão à reencarnação, nem nos textos apócrifos, nem nos pseudoepígrafes, muito menos nos evangelhos e nas cartas de Paulo. Então, o exercício que o Allan Kardec, contra quem eu não tenho nada, imagino que tenha sido um cara legal, a minha vontade é que ele seja, o meu desejo é que todo mundo seja gente boa, mesmo quando eu considero que a pessoa esteja equivocada naquilo que defende. E eu não fico impressionado com a doutrina que o cara propõe. Eu quero saber como é que ele vive, porque é pelas obras dele que eu conheço a fé que ele tem na vida. Não é pela doutrina dele, sem obras, que eu vou dar valor a ele. Eu prefiro um espírita com a doutrina errada, amando o próximo de todo o coração e servindo o próximo, do que um crente chamado evangélico, que possa ter a doutrina que ele considere mais ortodoxa possível, cheio de ódio, de desamor, separando o joio do trigo, arrogante, perverso. Esse aí, para mim, com doutrina certa ou não, está perdido. E o outro, com a doutrina errada, está certo diante de Deus, porque Deus mandou foi amar. O dogma de Jesus é amor. Não é doutrina de Calvino, de Armínio, nem católica, nem nada. Tudo isso é a construção da invenção dos homens. Até a guerra contra a reencarnação é uma guerra carnal. Ou a doutrina da reencarnação é uma mágica. Porque o cara teve que fazer uma ginástica enorme, que não se sustenta do ponto de vista de nenhuma exegese séria do texto e muito menos de uma leitura hermenêutica do texto a partir de Jesus, a chave hermenêutica, ou de qualquer outra hermenêutica, que não seja a hermenêutica de Allan Kardec, que é uma hermenêutica muito forçada para quem crê e conhece profundamente os textos e a história deles. Não tem reencarnação possível no Novo Testamento. E no Velho Testamento são mandamentos. No Velho Testamento contra essas coisas e, sobretudo, contra a invocação de mortos, contra uma quantidade enorme de outras coisas. Mas quando o Velho Testamento diz que João Batista era Elias, perguntaram a João Batista, tu és Elias? João Batista disse não. Não, não sou João Batista. O que se queria dizer? Que aquele que precederia Jesus e que viria no poder e no espírito de João Batista é como alguém que dissesse, daqui a 100 anos, depois da minha morte, que um tataraneto meu foi levantado pregando o evangelho e alguns que me conheceram ou me assistiram em vídeos e tudo mais, e viessem dizer, ele veio no poder e no espírito do Caio. Só isso, mas não sou eu. É só uma assimilação, é só um momento, é só uma intenção, é só um choque, é só uma existencialidade em estado de enfrentamento, como Elias fez, como João Batista fez, como outros fizeram, e que andaram no espírito de Elias, de João Batista, como a gente diz hoje. É um verdadeiro João Batista. Ou a gente diz,
como quando eu era novo e comecei a pregar para todo lado, todo lugar, em onde eu ia, tinha gente que dizia: você veio no espírito e no poder do apóstolo Paulo. Eu ouvi isso para todo lado. Eu era Paulo? Não. Mas eu tinha que reconhecer que tinha dentro de mim uma paixão, um fogo, um destemor e uma ousadia que me colocava com a disposição de encarar qualquer um e qualquer coisa, sem fugir, sem voltar atrás, sem correr, sem me esconder. Nesse sentido, era no espírito e no poder de alguém que não tinha medo de testemunhar para ninguém, que nunca ficou com dor de barriga, nem com aflição, nem com pé gelado, porque aquele para quem ou aqueles para quem eu iria pregar eram importantes demais. Eu não conheço esse temor, nem esse tremor, nem essa preocupação com auditório, nem com celebridade, nem com intelectuais, nem com acadêmicos. Eu chego lá com a mesma tranquilidade, pegando a minha xícara, sem nenhum tremor, sem nenhum temor, sem coisa alguma, porque para mim é tudo igual. E o evangelho que me habita não falha. É no espírito e no poder de Paulo. Agora, cada um é cada um. E desculpem quem pensa diferente, para mim isso está longe de ser uma coisa importante, porque vocês não me veem discutindo isso aqui. Vocês não me veem discutindo contra doutrina nenhuma, a não ser contra aquelas coisas que fazem em nome do Evangelho, com a Bíblia aberta, falsificando todo dia com a cara limpa, ou aliás, com a cara ilameada, a mensagem de Jesus. Aí eu bato. Agora, um cara que não está aí, que não está se dizendo nada, que só acha que leu o Novo Testamento, encontrou lá o que ele pensa que encontrou, eu não perco meu tempo, a menos que ele me pergunte. Eu digo tudo que eu sei, creio e penso para ele. Se ele não me perguntar, eu só prego o Evangelho. Porque eu creio que o Evangelho tem poder em si mesmo, como Paulo disse, de destruir fortalezas e anular sofismas. Destruir fortalezas e anular sofismas. Eu não entro em brigas apologéticas. Entrei quando eu era jovem, imaturo demais, e sabia muito, me dedicava a saber tudo. Depois que a maturidade foi me alcançando, eu parei de entrar em brigas apologéticas. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça. Eu estou nessa de Jesus e tão somente de Jesus. Quem tiver ouvidos, ouça. O João, no Apocalipse, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fora isso, interesse nenhum. E o que você está dizendo, você só está perguntando pelo seu óbvio desconhecimento dos fatos. Você, inclusive, me disse aí, se eu não me engano, a última palavra foi me esclareça. E eu gostei de que você não veio com afirmações, você veio com uma pergunta simples, humilde, mas ninguém tirou alusões explícitas à reencarnação no Novo Testamento, porque simplesmente elas não existem no Novo Testamento, nem tampouco nos evangelhos apócrifos, que estão disponíveis para qualquer um ler. Não existem. Isso aí é uma outra construção, e o Allan Kardec teve que fazer a ginástica exegética e hermenêutica dele para construir uma doutrina que não cabe na leitura escorreita do Novo Testamento. Ela é uma montagem sistemática, como os teólogos das teologias sistemáticas fazem. Pega um pedacinho daqui, outro pedacinho dali, junta para cá, mistura para colar, faz um patchwork e aí oferece como se fosse feito de um pano só, quando na realidade são milhares de contextos fora, são milhares de textos fora dos contextos para atender a um pretexto. É só isso. E um beijo para você, meu filho.